Olá, eu sou a Bia Amorim, eu sou coach de gestores do esporte e aqui nesse canal eu falo sobre gestão do esporte na prática do dia a dia. Esse é um vídeo que veio de muitas perguntas que vocês fizeram a respeito da remuneração da diretoria de associações esportivas. Pode remunerar a diretoria ou não pode remunerar a diretoria? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Esse é um assunto que realmente gera muitas dúvidas. Ele é muito particular porque varia muito de caso para caso. E eu também, como não sou advogada, eu sou profissional de educação física e sou coach que ajuda os gestores a se capacitarem mais na área da gestão. Então, como eu não sou advogada, eu precisei pedir ajuda de uma colega minha que é profissional especializada neste assunto para poder fazer este vídeo. Então, aproveito já para agradecer e vou deixar o contato dela aqui embaixo na descrição, caso você tenha alguma dúvida e daí você entra em contato com ela para poder sanar a sua dúvida. Mas a ideia desse vídeo é conseguir dar um panorama geral para tirar as principais dúvidas mais superficiais em relação a isso. O primeiro ponto que a gente precisa entender em relação à questão da remuneração da diretoria de associações é que ela nunca foi proibida. Pensando em termos de legislação brasileira, a Constituição Federal não fala nada sobre essa proibição da remuneração da diretoria. Então, se você for pesquisar lá no Código Civil Brasileiro, até deixei anotado aqui, dos artigos 40 a 69, que é onde o Código Civil fala sobre pessoa jurídica, e mais especificamente do 53 ao 61, ele fala sobre associações. Se você for pesquisar lá, não tem nada dizendo que as associações não podem remunerar a sua diretoria. Então, o que a nossa Constituição fala é só a respeito da questão da distribuição do lucro. Então, a associação pode ter lucro, mas esse lucro não pode ser distribuído para os diretores. Eu tenho um vídeo bem recente aqui no canal falando sobre isso, vou deixar o card aqui em cima para você consultar se você ainda tiver dúvida. E aí, lá no vídeo eu falo sobre a diferença entre empresa privada e associação. Empresa privada tem lucro, esse lucro vai ser distribuído entre os sócios, eles recebem esse lucro. A associação tem lucro, porque ela pode ter, esse lucro precisa ser reinvestido na própria associação e não vai para o bolso dos diretores. Essa é a única proibição que realmente a Constituição fala. Da onde veio, então, essa ideia de proibição da remuneração da diretoria? Essa proibição veio a partir do momento que começou a surgir parcerias público-privadas. Então, quando uma associação queria ter algum benefício de financiamento público, ou, por exemplo, ter alguma certificação como o SEBAS, ou se definir como uma entidade de utilidade pública, ou receber algum tipo de isenção fiscal, como é o caso dos projetos de lei de incentivo, por exemplo, aí sim algumas leis proibiam que elas diziam que as associações que remunerassem a sua diretoria não estaria apta a receber verba pública. Então percebe a diferença? Em termos de associação, enquanto Constituição, não existia a proibição. A proibição começava a aparecer quando alguns órgãos públicos financiariam as associações para desenvolver os seus projetos e ali sim existia essa vedação. E esse caso nos leva a um outro ponto que eu acho bem interessante de comentar. Muita gente me pergunta sobre essas regras que se impõem em cima das associações. E aí a pessoa às vezes me fala, Bia, eu não quero receber verba pública, eu não quero elaborar um projeto de lei de incentivo, eu não quero estabelecer nenhum tipo de parceria. Eu só quero ter uma associação e aí eu já tenho um patrocinador que vai me ajudar, por exemplo, a manter a associação, ou a gente se organizou e consegue se sustentar sozinho. Eu preciso seguir todas essas burocracias que muitas vezes são envolvidas no terceiro setor? E a resposta é que não necessariamente. Desde que a sua associação respeite as normas de contabilidade, entregue tudo que é necessário e se mantenha no básico em termos de estatuto, de atas e tudo mais, aí a maneira como vocês vão gerenciar essa associação é um problema de vocês.
Então, a forma que esse estatuto vai ser elaborado, o nome que a associação vai receber, a forma de remuneração ou de desenvolvimento do projeto, isso cabe à própria associação, porque a associação ela é uma empresa e ela é autônoma nesse sentido. Ela pode ser gerenciada da maneira como a diretoria decidir, porque ela é uma empresa e ponto. Agora, se essa associação tem o objetivo de, em algum momento, receber algum tipo de verba pública ou estabelecer algum tipo de parceria com o órgão público, aí sim as regras começam a mudar, porque esse órgão entende que ele tem o direito de exigir algumas coisas das associações para que elas cumpram e estejam aptas a receber esse dinheiro, ok? Então, acho que esse é um ponto bem legal da gente conversar, porque uma coisa é a associação enquanto empresa, né, enquanto autônoma. E a outra coisa é a associação que deseja estabelecer algum tipo de vínculo público. E isso cabe especificamente para a questão da remuneração da diretoria. Então, de mais ou menos 2012, 2013, começou a surgir um movimento para a questão da profissionalização do terceiro setor. Então, muita coisa vem mudando na legislação do terceiro setor e vem se entendendo que a diretoria também, quando faz parte da gestão, quando ela tem uma gestão efetiva, ela pode sim ser remunerada, caso os gestores ali dentro tenham dedicação para a associação. Então, não faz muito sentido existir uma diretoria voluntária para uma associação que está buscando se profissionalizar, porque daí o que acontece? Ou os diretores que trabalham ali efetivamente acabam não conseguindo se sustentar financeiramente, porque eles precisam encontrar formas de ter sustentabilidade financeira, ou esses diretores trabalham em alguma outra atividade que é a sua remuneração principal e se dedicam à associação em um curto espaço de tempo. E aí aquela associação acaba não conseguindo se desenvolver ou o diretor acaba se desgastando muito para conseguir ter a demanda. Então, está havendo esse entendimento de que, sim, a diretoria merece e é justo que ela seja remunerada pelo seu trabalho. Mas ela tem as suas peculiaridades e essa diretoria pode ser remunerada quando ela participa efetivamente da gestão e ela pode também ou deve receber um salário que seja compatível ao salário de mercado. Então, um gestor, um diretor de uma grande empresa, por exemplo, vai receber o seu salário e o gestor da associação precisa estar equiparado neste salário. Existem outras demandas ou outras exigências em relação a essa questão da remuneração da diretoria, mas, como eu falei, varia muito de caso para caso. Então, esse era um ponto bem importante. Mas o que está acontecendo? Cada legislação funciona de um jeito. Então, para algumas certificações, por exemplo, a diretoria pode ser remunerada tranquilamente, desde que ela cumpra esse quesito do parelhamento de salário e tá tudo bem. Para outra legislação, pode ser que nem tanto assim. Então, ela vai ter outras exigências. A diretoria vai ser remunerada desde que aconteça X, Y ou Z. Assim como tem outras legislações que não permitem a remuneração de jeito nenhum. Então, por exemplo, para você protocolar um projeto na lei de incentivo, tá ok, você pode remunerar a sua diretoria. Aqui na minha cidade, por exemplo, para a gente conseguir estabelecer uma parceria com a Secretaria de Esportes, a diretoria não pode ser remunerada. Então, percebe que cada legislação ainda funciona de um jeito diferente? Então, para você tomar essa decisão sobre se vai ou não remunerar a sua diretoria, você precisa entender quais são as parcerias que você deseja estabelecer e quais são as exigências que essa legislação faz para que você possa funcionar e receber esta verba. Então, precisa ficar muito atento a isso. Sobre a forma de contratação, varia muito também, e aí precisa de um advogado ou contador para poder te orientar em relação a isso, de preferência profissionais que entendam do terceiro setor, porque o terceiro setor é diferente nisso, porque essa forma de contratação varia. Ela pode, por exemplo, a remuneração pode acontecer para o presidente da instituição, e aí ele vai estabelecer um vínculo estatutário com essa associação, e aí é um contrato de trabalho bem diferente, porque ele está relacionado à questão do estatuto. Ou então, por exemplo, pode acontecer uma contratação que a pessoa, o presidente, ele não vai ser remunerado enquanto presidente.
Ele vai ser remunerado porque ele exerce algum cargo de gestão dentro de um projeto. Então, eu vou pegar um caso bem simples e comum que acaba acontecendo dentro do nosso meio. O técnico de um time organiza e monta uma associação e ele vai ser o presidente daquela associação. Então, enquanto presidente, talvez ele não vá ser remunerado, mas ele pode, por exemplo, protocolar um projeto na lei de incentivo e pelo cargo de técnico, aí sim ele vai ser remunerado. Ele é remunerado pelo cargo de técnico e não pelo cargo de presidente. Então, percebe como varia muito de caso para caso e que você precisa estar bastante orientado para poder tomar essa decisão? Então, o que eu faço, né? Se você tem essa dúvida e tal, conversa com o advogado, busca um contador para poder entender qual é a sua situação nesse momento. Um segundo ponto é a questão de buscar sustentabilidade financeira. Isso eu sempre vou comentar. As associações precisam começar a entender que elas são empresas e que elas precisam ter verba para conseguir se sustentar e não ficar dependendo só de dinheiro público ou de projetos de verba pública. Por quê? Folha de pagamento é uma das que mais tem gastos dentro de uma empresa. Então, se você pensa em, por exemplo, remunerar a sua diretoria, você vai precisar ter dinheiro para isso. E para isso, a associação precisa ter sustentabilidade financeira. O objetivo deste canal e o meu trabalho é poder te ajudar nisso, a encontrar alternativas e tornar a sua associação cada vez mais sustentável. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Imagino que vá surgir algumas dúvidas, então deixa suas dúvidas aqui nos comentários. Talvez eu não vá saber te responder de imediato, mas eu vou buscar a informação para te responder assim que possível, tá bom? É isso, eu te vejo no próximo vídeo e vamos juntos então profissionalizar cada vez mais a gestão desse nosso esporte. Até o próximo!